Olá, bom dia! Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Nós estamos começando aqui, mas com um formato um pouco mais diferente, né? Mais uma extensão do podcast Vertical. Hoje, especialmente, eu vou deixar ele ficar bem à vontade para se apresentar, na pessoa de quem é e aquilo que faz também, né? Ele vai ficar bem à vontade para se apresentar, mas eu glorifico a Deus por este dia, e eu também estar aqui, reencontrando um grande amigo, né? Que ajudou, foi um dos protagonistas para me colocar no eixo, né? Na época de escola. E eu me encontro muito alegre nesse momento, tá, meu amigo? De estar aqui nesse ambiente. Vou apresentar também um pouco para o pessoal, né? Mas fica à vontade para se apresentar para o nosso público. Olá, bom dia a todos. Eu sou o Marco Aurélio, hoje psicopedagogo, psicanalista, né? Pedagogo, palhaço. Eu falei para ele que eu sou 4P, né? PPPP, palhaço, psicopedagogo, né? E psicanalista. Então, olha, é com grande prazer conhecer você. Aqui chama o nosso espaço um espaço acolher, né? É um espaço que a gente atende crianças, adolescentes, jovens e adultos e idosos, né? Eu só não atendo depois de 99 anos, porque já é terceira idade, eu não atendo mais não, né? Mas então o nosso trabalho aqui é um trabalho muito legal, que eu sempre trabalho com as pessoas aqui, com jogos educativos, jogos reciclados, né? Então a maior parte dos jogos que eu tenho aqui no consultório são jogos que eu crio, né, que eu faço adaptação. Eu falo que com 2 tampinhas de garrafa eu faço um jogo terapêutico, né? Então, só para você ter ideia do como é o nosso trabalho, né? Então, o nosso público maior hoje é criança, adolescentes, jovens, né, com dificuldade de aprendizagem, memorização, ansiedade, né? Jovens hoje com depressão, né? Então, assim, no consultório também atendemos dependente químico, né? Alguns jovens que estão, né, no mundo das drogas aí, e é o nosso foco, tá certo? Então é isso, o nosso espaço é um prazer em receber você aqui também, grande mesmo, de rever novamente. Cara, que bacana. Deixa eu te fazer algumas perguntas aqui. A primeira pergunta que eu queria te fazer é essa daqui, ó. Quais são os principais sinais de que uma criança pode estar com dificuldade de aprendizado? Então, assim, muitas vezes, eu vou fazer um adentro aí, que hoje em dia muitos entendem que o psicopedagogo é só para criança que estuda. Na verdade, não. O psicopedagogo, ele atende qualquer pessoa com dificuldade de aprendizagem, né? Um déficit de aprendizagem, uma questão de memória e tal. Então é isso, tem que se deixar bem claro, né? Porque às vezes a gente foca muito só em quem estuda, não é. Então, assim, como identificar? Às vezes a escola traz, a família traz a queixa pra gente. Qual é a queixa? Olha, por exemplo, como que eu sei que uma pessoa tem um TDAH? Eu falo assim, Leves, vai ali e pega um copo d'água para mim. Você vai pegar um copo d'água, no meio do caminho você vai mexer no brinquedo, vai dar um oi ali, vai fazer, na hora que você volta, Guilherme, esqueci. Então já é um sinal, entendeu? Mas é uma perdinha de memória, distração, nem sempre, né? Então a gente trabalha assim com essa investigação. Interessante. Aqui, e como a psicopedagogia pode ajudar no desenvolvimento emocional e cognitivo dos alunos? Então, com a terapia, né? A partir do momento que você consegue, se a pessoa vem no nosso consultório, a gente consegue acessá-lo, né, através dos nossos jogos, né, do nosso atendimento terapêutico, a gente consegue, sabe, ajudar a criança, o paciente em si, a se encontrar, entendeu? É um dos passos aí, terapia. Entendi. Cara, é interessante. Voltando na primeira pergunta primeira pergunta que eu fiz, e você falou, deu esse exemplo do copo e tal, isso aí é, no caso, uma identificação aos pais. Os pais conseguem ter identificar esse transtorninho assim, no filho, ou isso é algo que o profissional identifica? Por quê? Talvez a gente está comunicando com alguém, com um público, que não sabe identificar o que o filho tem ou não tem. E como essa mãe ou esse pai identifica a ponto de falar assim, nossa, eu preciso levar ele num profissional, né? Porque às vezes os pais se sentem vulneráveis em casa porque não tem essa ciência, não tem essa ideia de como diagnosticar, ter um pré-diagnóstico ali para levar para dentro de uma clínica, para um profissional tratar a situação. Como que a pessoa em casa consegue ter esse diagnóstico? Então, são vários caminhos, né?
Esse eu citei esse aí. Sabe aquela distração? Nossa, ele é muito desatento. Não, me presta atenção, olha o carro, né? Então, essa desatenção já é um dos sinais, né? Que as queixas que chegam aqui, ó, a escola está reclamando muito dele, porque o dever dele não consegue fazer dever, fica dentro de casa só voando, né? Então, alguns fatores de identificação são assim. Dentro de casa, é essa desatenção, que muitos acham que é vergonhice, muitos acham que sabe, aquele menino que realmente deve ter algum distúrbio, né? Assim, no nosso tempo, o TDAH, ou autismo, ele era visto como criança retardada. E hoje a nomenclatura trouxe uma definição específica para cada transtorno, né? Então é isso. Como que um pai identifica daquela distração da criança? Né? Olha, ele está com dificuldade, ele não consegue. Os coleguinhas dele é mais assim. Então já começa a trazer uns fatores. Cara, interessante. Isso aqui fica para os pais, né? Não negligencie qualquer resquício de situação dentro de casa, né, Marquinhos? Porque às vezes a gente fica protelando e vai chegar um tempo, vai chegar uma faixa etária de idade que vai ficar mais difícil. Tem isso? Tem isso também? Tem. Tipo assim, quanto mais cedo eu tratar, mais fácil e quanto mais tarde, mais pior eu vou citar um exemplo de quanto eu trabalhei na escola que você estudava, de um aluno que ele tinha dificuldade de enxergar o quadro. Ele franzia a testa assim, para forçar a vista. E eu falei para a mãe dele, leva no oftalmologista, e ela brigou comigo porque eu estava chamando o filho de cego. Sim, o menino era pequeno, moral da história, né? Passou-se um tempo, hoje, na idade que ele tem hoje, o menino está usando um óculos bem forte, né? Então, isso é uma prevenção. Se lá atrás, quando ele era menor, se ela tivesse cuidado, não que assim não vai usar óculos, mas só que o óculos hoje é de acordo com o grau. Se você tratar, você vai vir, você pode usar o óculos só para manter, né? Mas só que lá atrás já não quis que o menino usasse óculos e hoje o menino é obrigado a usar óculos e não enxerga nada. Então não negligencie, procure um profissional, você pai, você mãe, você professor que identifica isso no seu aluno, você pai que identifica isso com o seu filho ou filha, procure um profissional, entende, da área, não tente você mesmo em casa, com a força do seu braço, sem nenhum tipo de preparo, tentar tratar algo que foge do seu controle. É por isso que tem o Marquinhos aqui, né, e eu estou fazendo essa divulgação, o melhor psicopedagogo que nós temos aqui na região. É raro, hein? Homem, você não vai achar outro, não. Pela experiência. É mesmo, né? É mesmo. Eu vejo bastante psicopedagoga, cara, na área, né? Mas eu vou deixar aqui o endereço da clínica dele, os horários, entendeu? Você vai entrar em contato, vou deixar o número de telefone, você vai entrar em contato com ele, entendeu? Com a equipe dele, você vai trazer seu filho aqui, ou sua criança, seu pré-adolescente, seu adolescente, seja o que for, e com a ajuda, né, desses materiais que daqui a pouco eu vou te mostrar aqui também, você vai ver que o desenvolvimento do seu filho, da sua filha vai ser melhor. Mas aqui, deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui. Quais estratégias você costuma utilizar para ajudar crianças com dislexia, TDAH ou outros transtornos de aprendizagem? Então, olha, assim, igual eu falei, muitos dos jogos que a gente faz aqui, a gente prepara. Tipo, você que cria tudo. A maior parte, a maioria. A maior parte, sim. A gente tenta pegar um pouquinho, né, de Piaget e tal, né, alguns jogos assim. Então, assim, porque você vai muito pela queixa. Aí, opa, essa criança, se eu trabalhar com esse jogo aqui, eu acho que vai ser legal. Então, a gente tem que ter um direcionamento, né? Hoje, por exemplo, a minha paciente hoje, ela é muito desatenta. Aí eu vou trabalhar com ela o Lego, né? Então, vai trabalhar construções, ela vai construir e tal. A gente pede, às vezes, que ela, através de um jogo, ela faz o formato da sala de aula dela. Que através daquele formato eu vou identificar onde que ela senta, com quem que ela senta, perto de quem são as amizades dela. Então, a gente tenta sempre nesse foco, né, trabalhar de acordo com o problema que a criança está trazendo para mim. Entendeu? É um jogo hoje de atenção, eu vou usar a torre de Hanoi. É um jogo de memorização, vou usar um jogo de memorização. Né? É um jogo de desafios, vou usar um jogo de desafios. Né? E é isso, os jogos de quem perde, quem ganha, que eu trabalho frustrações em cima disso. Né? E hoje em dia a maior parte das crianças não gosta de perder. Sempre tem que ganhar. Então tem que trabalhar como que ela reage após perder um jogo. Né? E fazer com que ela entenda que perder faz parte. Cara, um conselho que você poderia dar
para um pai, para uma mãe que possivelmente já identificou esse problema dentro de casa, ou para o pai que ainda não identificou esse problema dentro de casa? Qual que é o conselho que você daria para esse responsável? Não bata. Não bota de castigo, né? Porque realmente é um transtorno, é um desafio muito grande. A gente acha que a criança tá com preguiça, desculpa a palavra, tá com sem vergonhice e tal, não quer fazer, tá relaxado, preguiçoso. Então, punir não é o melhor remédio. Né? O melhor remédio é isso, busque um profissional, né? Vamos sentar, vamos conversar, vamos ajudar. Às vezes, os meus jogos, eu faço muito os jogos reciclados, para mostrar para a família que ela não precisa ter dinheiro para comprar um jogo. Né? Em casa ela consegue fazer esse jogo. Filho, eu entendo assim, o índio adulto, para conversar com o índio criança, ele ajoelha, porque quando ele ajoelha, ele está falando a mesma língua. Entendeu? Então, se você, pai, deixa de ser um pouquinho pai e mãe de seu filho, passa a ser amigo. Que amigo a gente tem desenrolo, não é assim? Uhum. Então, vamos lá, 2 amigos, vão sentar e vão conversar. Qual que é o seu problema ali? Meu problema é matemática. Então, vamos trabalhar cálculos, então. Né? Vamos lá, 10 mais 10, entendeu? Quando você começa a baixar o nível da criança, aquele ponto ali, você consegue ter do teu lado, ser amigo dela. Mas Marco, eu não estou conseguindo, eu nunca tive isso na vida. Aí sim a gente entra em ação, né? Como orientação, como fazer, como ajudar, entendeu? Então isso é um desafio que faz. Eu achei interessante isso aí, você falou assim, não bata, não coloca de castigo. Quando se o pai bater e colocar de castigo, piora? Reprime a criança. Tá ouvindo aí, né, pai? Eu vou mandar isso aqui pro meu pai, tá vendo? Aí, ó, por isso que eu era bagunceiro, tá? Por isso que... Não, brincadeira. Não, mas reprime, entendeu? A criança tem um bloqueio, sabe? Aqui um bloqueio de... deve ter visto na internet por aí, né? De uma criança, né? Que a mãe fala, quanto é 2 mais 2? Né? Na fala, ele responde, eu vi um vídeo assim. Na hora da escrita, não é Bernardo e tal, né? Então a mãe acaba se irritando, ela não tem a paciência de entender que aquela criança tem essa dificuldade, né? Entendeu? Ô Marquinhos, nós estamos concluindo aqui. Tu consegue identificar rápido uma pessoa quando você vê? Assim, olha só. Não é muito difícil, não. Só que assim, você não pode de cara... Você pode entender que apresenta algum transtorno. Por isso que eu falo, as 10 investigações, a gente tem aqui no nosso consultório, primeiro a gente faz o acolhimento para saber qual é a queixa. E a gente faz 10 atendimentos para poder fazer a investigação. Né? É um passo de cada vez. Né? Hoje eu vou trabalhar coordenação motora fina. Aí eu pego uma tesoura para ver como é que ele é, como é que ela é e tal. Hoje eu vou trabalhar a questão de uma memória. Né? Eu vou trabalhar a questão de autoestima. Às vezes a gente trabalha até constelação familiar, para entender que a criança naquele momento está com um problema na família. E quando tem aquele problema na família, ela cria um bloqueio de aprendizagem. E o que você faz quando você identifica que o problema é na família? Então, eu chamo os pais para a gente conversar. Aí você mesmo desenrola? Exatamente, entendeu? Caraca, a gente conversa, olha, pai, realmente é um bloqueio. Todos nós criamos um bloqueio, né? Entendeu? Por exemplo, uma decepção amorosa. Se eu tiver uma decepção amorosa, eu vou criar um bloqueio. Né? Então, isso acontece muito com a gente. Aí, aqui dentro da sua clínica, você consegue também desenvolver a pessoa, para a pessoa se livrar desse bloqueio emocional? Sim, através da psicanálise. Através da psicanálise, que também é psicanalista, né? Exatamente. Aí a gente não pode misturar, né? Então, a gente acaba usando a técnica da psicanálise dentro do atendimento terapêutico da psicopedagogia. Né? Que aí você consegue ver, faz um jogo e tal. Por exemplo, muitos, quando procuram um psicanalista ou um psicólogo, as pessoas já vão com o texto decorado. Vou chegar lá, vou falar para o meu terapeuta assim. Só que quando chega para o Marco Aurélio desarma a pessoa. Né? Desconstrói. Porque eu faço um jogo e tudo, porque ela não tem que vir com o texto preparado, ela tem que falar aquilo que está espontâneo, aquilo que está doendo dela. Né? Mas não com o texto. Entendeu? Então, aí nisso o papo fica legal, a conversa fica legal, a terapia fica boa. Que a ideia aqui é fazer com que o nosso paciente, ele não tem que vir buscar conselho. Ele tem que buscar a resposta para ele mesmo. Né? E a resposta não está no terapeuta, a resposta está nele. Entendeu? Então, que é isso, cara? Exatamente. Então, a gente faz esse jeito. Cara, uma pergunta agora para o psicanalista Marco Aurélio, e logo após a gente conclui. Para essa pessoa que possivelmente está passando por um período de ansiedade, de depressão,
qual é o conselho que você dá para essa pessoa? Qual que é a palavra que você dá para essa pessoa? Olha, assim, às vezes sozinho a gente não consegue, não. A gente pode ter algumas técnicas e tal, a gente às vezes, vou tomar um chá, vou fazer isso aqui. Tem ajuda, busca ajuda, né? É importante buscar ajuda. Fazer amizades positivas, às vezes você não quer pagar um psicanalista, você não quer um profissional, tenta buscar um vínculo com alguém, né? Quando você cria um vínculo com alguém, eu lembro que quando eu trabalhava, quando eu estudava numa escola, né? Todos nós temos problema na vida. Eu estava na escola do ensino médio e a tia da cozinha, ela lembrava a minha mãe. Com a barriga molhada e tal, né? Que dentro da cabeça. Aí eu tinha um problema que para que eu vou contar? Se eu contar para diretor, o diretor vai chamar meus pais. Aí eu comecei a contar para a tia da cozinha a história do Joãozinho. Falavam pro Joãozinho, que o Joãozinho era assim, assim, e qual o conselho que aquela tia dava para me dar pro Joãozinho? Ela me dava conselho, fala para ele fazer isso, isso, isso. Passou-se um tempo, eu saí da escola, procurei a tia da cozinha e falei para ela que o Joãozinho era eu. Nossa. Entendeu? Né? Então, é legal porque você tem que ter essa referência, você tem que buscar alguém, você tem que saber assim, identificar com alguém, né? Criar um vínculo, criar, assim, saber com quem você pode contar, que nem todo mundo. Porque às vezes você vai contar para um amigo próximo, você vai achar que aquele amigo vai te trair, vai contar para, né? Então é isso. E quando você procura um profissional, Marco, eu cheguei a um ponto de procurar um profissional. Aí sim a gente muda a história, né? Para quem, uma paciente minha aqui, que não subia o segundo andar para limpar, e hoje está no 16º, é uma evolução, né? Chegava com o olho roxo, tanto chorar, e hoje a menina ri. A gente chega ao final, porém, Marquinhos, você consegue mostrar para a gente em algum dos seus materiais aqui o que você faz, para que serve, para desenvolver alguém? Você consegue? Sim. Consegue? Uhum. Então, fica até esse momento que o Marquinhos vai mostrar para você um dos materiais que ele tem e vai te explicar como que ele trabalha no desenvolvimento do seu filho, que vai estar aqui. A gente espera assim, né? Você que está nos ouvindo, tá bom? Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Rapaz, então, esse jogo aqui, a gente trabalha questões de cores, assimilação de cores e números, né? Como não tem números, temos aqui uns pontinhos que representam a quantidade de cada número. Por exemplo, eu tenho aqui uma cor azul e um pontinho, certo? Que esse pontinho representa uma cor azul. Então, para mim, esse pontinho, ele é o azul. Aí eu tenho que procurar entre as pecinhas aqui qual que representa o azul. Então, se eu tenho um azul e tem um pontinho que representa o azul, provavelmente a peça seria essa daqui. É o pontinho que representa o azul e a cor azul. Aí eu vou encaixar, certo? Por exemplo, aqui, um pontinho representa o azul, o outro azul. Então, eu encaixo a peça azul, certo? O cor de abóbora, ele representa o 2. 2 pontinhos. Então, 2 pontinhos representam o cor de abóbora. Eu tenho que achar uma cor que representa o cor de abóbora. Aqui, né? Aonde eu vou achar aqui? O 2, ó. Tá vendo? 2 pontinhos representam o cor de abóbora. E daí vai. E os outros números vai seguindo a sequência. Assimilação de cores e os pontinhos, né? Ô Marquinhos, mas tem como ficar mais difícil esse desenvolvimento aí? Tem. Eu uso uma ampulheta, que é um temporizador, né? Eu coloco o tempo, que ele é 30 segundos. E quando você faz isso em segundos, né? Isso faz com que o paciente, ai meu Deus, entendeu? Então ele começa a acelerar. Então tem uns que é acelerado, eu uso o jogo para frear, e tem o que são devagar, que eu uso o jogo para acelerar. Entendeu? Então você coloca um relógio, um cronômetro, alguma coisa assim, para poder agilizar o jogo. E esse daí, especificamente, serve para quê? Esse desenvolvimento aí, esse jogo aí? Esse você vai trabalhar a questão da parte dele também. A parte intelectual da criança, do adolescente, jovem. Sabe que a questão de concentração, tudo é uma parte de concentração. Porque nós mesmos precisamos de educar o nosso cérebro. De que forma? Da ansiedade, tentar regular a ansiedade, tentar regularizar essa questão de memorização, focar mais. Eu uso muito ali, ó, atenção, foco e concentração, né? Que isso faz com que você foca melhor na atividade que você está desenvolvendo. Chique demais. A gente fica por aqui com essas demonstrações, tá? Que Deus abençoe vocês no nome de Jesus. Amém.